Olá, bem-vindo, bem-vinda. Nosso trabalho com o Enem, redação arrase no Enem. Venha pra cá e vamos lá com o nosso caderninho. Esqueceu o caderninho? Ah, meu Deus, dá um pause aí, pega lá o caderninho porque é hora, pessoal, é hora de angariar repertório, é hora de fazer anotação, é hora de conhecer as competências sob as quais seu texto será avaliado no Enem e é hora de produzir. Quero saber, à medida que você foi parando de assistir as outras aulas de redação e disse assim, opa, acabou, a professora deu tarefa para mim, né? Me pediu para escrever tal proposta. Você escreveu a proposta? Você fez aquela leitura básica, aquela depuração necessária para ver as coisas que estão ainda pendentes? Sentiu ferrugem? Sentiu ferrugem? Sabe como é que é isso? Ou, né, às vezes a ferrugem vem nas ideias que a gente não tem a respeito do tema, às vezes a ferrugem vem mesmo no cansaço de escrever, dizer, puxa vida, doeu minha mão, fiz calinho até, né? Então, ó, tudo isso, gente, todos esses indícios que você precisa perceber do seu corpo, da sua mente, do seu traquejo com o texto, são indícios que podem representar aí, podem estar dando alerta, dizer, ó, ei, psh, psh, você precisa fazer tal coisa, você precisa ler mais, você precisa se acalmar, você precisa respirar para fazer esse texto, você precisa se concentrar, né? Então, todos esses indícios, gente, precisam ser lidos com cuidado por nós para que nós possamos ficar tranquilos no dia da prova, que é o que nos interessa lá na frente, lá em outubro ou novembro, quiçá, né? Então, olha só, agora, nessa nossa aula, aula 6, nós vamos trabalhar com a competência 4. Lembram lá? Dividimos direitinho, né? Tratamos aí das questões específicas da eleição da língua formal, do conceito de texto, do guia do participante, da redação do Enem. Trabalhamos com a coesão e a coerência, que são elementos explícitos no texto e implícitos e precisam ficar bem utilizados, né? Trabalhamos com cada uma das competências. Domínio da norma culta, 1. Tema e gênero, 2. Argumentação, 3. E agora nós vamos tratar especificamente da competência 4, que é o conhecimento e o emprego de mecanismos linguísticos que fazem com que o texto progrida, com que haja uma relação pertinente entre os elementos que você explicita no seu texto. Ou seja, pessoal, pode anotar do lado do seu caderninho. Competência 4 é a competência da coesão, da ligação entre os elementos do texto, certo? Muito bem. Então vamos lá, vamos para o nosso trabalho aí. Redação vem aí firme, dando um susto na gente, né? De cor viva aí no nosso painel. E aí, encadeamento textual. Vamos anotar lá do lado, bem lindos, ó. Coesão. Bem, isso aí, vamos perceber direitinho cada tópico, o que tem que fazer valer aí no texto todo, tá bom? Dá uma olhada lá, gente, com cuidado e atenção. Olha, ela vai ser responsável, essa competência 4, vai ser responsável pela estruturação dos parágrafos, pela estruturação dos períodos, pela referenciação, tá? Vamos lá, com cuidado, então, com calma, vendo como fazer isso. Veja só, um parágrafo é uma unidade textual formada por uma ideia principal, a qual se ligam ideias secundárias. No texto dissertativo argumentativo, os parágrafos podem ser desenvolvidos por comparação, causa e consequência, exemplificação, detalhamento, entre outras possibilidades. Quer dizer, o que ele está mostrando aqui para nós, pessoal? Que existe, claro, dentro de cada parágrafo existe um eixo, né? Um tópico frasal. Muita gente chama assim, muitas teorias chamam assim. Existe um tópico elementar, existe uma essência, em torno da qual o restante vai se desenvolvendo. Mais ainda, essa essência e esse entorno têm de estar relacionados de maneira muito bonitinha, muito fluida na hora de ler o texto, né, com os outros parágrafos, seja de antes ou de depois, tá? Então, não é uma tarefa simples, não é só decorar, a coesão é a ligação entre as ideias. Ok, agora empregar é que aí é que são outros 500, né? Empregar é que a coisa pega, tá? Então, olha só,
vai mostrar para nós exemplos que nós já lemos, pessoal, dos textos do pessoal aí que nós usamos para ler o exemplo da norma culta, para ler o exemplo da competência 2 e da competência 3. Tinha comparação, tinha causa e consequência, tinha exemplificação, tinha detalhamento, né? Então a gente já foi se familiarizando com esse tipo de situação aparente aí nos textos. Bem, ela vai ser responsável também, se ela é responsável por essa parte macro, que são os parágrafos no texto, ela vai ser responsável também pela parte micro, que são os períodos dentro dos parágrafos. Tem gente que confunde e eu não quero que você seja pego de surpresa e confunda isso. Pessoal, parágrafo é aquele que começa com o espaçamento ali em cima da margem, né? E vai terminar lá no ponto final, depois de vários períodos. Período é aquele que começa na letra maiúscula e termina no ponto final. Um parágrafo, para ser bacana, bem articulado, bem legível, deve ter entre 2 a 3 períodos, tá? Pode ter 4 até e tal, mas mais que isso ele fica truncado. Menos que isso, ou seja, um período só, a coisa com certeza ficou esquisita aí, tá bom? Então, cuidado especial, né? Período é uma coisa, letra maiúscula até o ponto final, parágrafo é maior, é aquele que começa com afastamento da margem à esquerda e vai, composto por vários períodos até o ponto final também, né? O último ponto final do parágrafo, tá bom? Então, cuidado. Bem, então, a coesão responsável também por essa sistematização micro dos períodos da relação entre eles, né? Muito bem. Olha lá, gente. Pela própria especificidade do texto dissertativo argumentativo, os períodos são normalmente estruturados de modo complexo, formados por 2 ou mais orações, para que se possa expressar as ideias, por exemplo, de causa e consequência. Não dá para expressá-las tão sucintamente se nós não contarmos com mais orações num período, né? Contradição, temporalidade, comparação, conclusão, entre outras. Para isso, pessoal, vamos fazer uso bem expressivo do que mesmo? Dos períodos coordenados, ou seja, da coordenação, e dos períodos subordinados, da subordinação. Não é isso? Isso mesmo, pessoal. Lembrando, né, que os períodos subordinados não sobrevivem sozinhos. Eles precisam estar relacionados uns com os outros, senão eles estão incompletos. Já os períodos coordenados sobrevivem, são informações completas sozinhos. Mas, ao se juntarem, seja por uma vírgula ou por uma união feita por uma conjunção coordenativa, eles também mudam e fazem com que o sentido de um e de outro se altere, né? Então, bom dar uma olhadinha. Pessoal, períodos compostos é um tema, um elemento que a gente observou com cuidado lá na revisão de língua portuguesa, mas que também, olha, não custa. Tem uma gramática à mão na hora do seu estudo e vá observando, né? Eu estou usando bem as conjunções? Pegue lá no período composto por coordenação, por subordinação e veja dizendo, puxa, eu estou dando o sentido mesmo que eu queria com essa conjunção que eu estou usando? Vale colocar lá um post-it, um lembrete, na gramática, na parte das coordenações e subordinações para você ir elucidando, usando melhor o seu repertório de conjunções, né? Eu sempre digo, relação entre orações se faz muito mais por outras relações, mais do que por mas, por e pois, né? Tem muita gente que vive o texto só no mas, no e no pois. Precisa usar outras coisas, pessoal. Tá lá, na parte de períodos compostos. Coordenação e subordinação vai aparecer bem legal lá na gramática para você. Use isso no texto, tá? Muito bem. Referenciação, gente. Como assim? Diz, ó, as referências a pessoas, coisas, lugares e fatos são introduzidas e retomadas à medida que o texto vai progredindo, igual fizemos na nossa aula 2, né? Que falamos da coesão bem expressivamente aqui na revisão, gente. Esse processo pode ser expresso por pronomes, advérbios, artigos ou vocábulos de base lexical, estabelecendo sinônimo, antônimo, hiponímia, hiperonímia. Olha, usamos tudo isso aqui lá, tá? Deu um branco, deu uma dúvida agora aí? Volta lá,
me veja de novo, vamos conversar de novo lá na aula 2, que nós fizemos coesão e coerência, gente. Faça mais, olhe lá e diga, puxa, é verdade, ó, vi de novo e entendi melhor, tá? Isso, dúvida a gente pode ter o tempo todo, o importante é saber onde tirar, tá bom? Muito bem. Aí vamos lá. Ó. Resumindo então, na elaboração da redação, para querer uma nota boa na competência 4, o que é que você deve cuidar? Pelo que é que você deve primar? Olha lá. Evite frases fragmentadas que comprometem a estrutura lógico-gramatical. Períodos incompletos, né? Aquilo que eu digo sempre para vocês, né? Sequência justaposta de ideias sem encaixamento sintático e sem o valor cuidadoso, que às vezes a gente faz uma marca de marcha no texto, mas aí é proposital, né? Nós vamos ver um exemplo daqui a pouco. Faz uma marca de marcha no texto, aí é outro caso. Agora, aqui ele está dizendo, ó, cuidado, não faça essas coisas que são típicas da oralidade, a gente falar em tópico. Escrever em tópico não dá, o texto não convence, gente, tá? Não vai. Depois, frases com apenas orações subordinadas sem oração principal. O tal do que eu sempre falo, o pi, período incompleto. A gente só faz um pedaço e falta o outro. Cuidado, gente, não pode, né? Emprego equivocado do conector. Ó, acabei de dizer, pessoal, vai lá, tem calma. Pega a parte de períodos compostos na gramática e exercita, tá? Isso aqui, ó, eu posso falar à vontade aqui, mas a autoria só vem quando você exercita sozinho e acha o seu estilo. Então, precisa, vai lá, pega o exercício e ó, mata a charada, tá? Emprego do pronome relativo sem a preposição quando obrigatória. Ah, sei. Por exemplo, eu tenho medo. Tenho medo de que você faça alguma coisa, né? Então, de que? Tem que ter a preposição. Não pode ser eu tenho medo que você faça. Olha aí, tá? Repetição ou substituição inadequada de palavras sem se valer dos recursos oferecidos pela língua, pronome, advérbio, artigo, sinônimo, enfim. Então, cuidado, né, gente? Olha, tudo isso aqui que está aqui no resumindo são picuinhas, são detalhes que não são mera perfumaria no texto, não. Eles fazem uma diferença muito emblemática, muito significativa, tá? E conferem 200 pontos no seu texto, assim, de saída. Fora o resto para que eles podem contribuir para a beleza, para a força de algum argumento e te dar nota na competência 3 e na 2 também. Então, cuidadinho aí, né? Aí vem os pontos, olha lá. Aqui tá fácil de perceber, nem tem tanta característica assim em cada faixa de nota, né? Olha lá, faixa do 200, gente, só leva 200. Quem articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. Pronto, acabou. Simples assim. Como assim, professora? Não é? Ó, tá tudo sintetizado aí que a gente acabou de falar. Ó, acabamos de ver tudo isso aqui, ó. Dizendo não faça isso, evite isso. Isso aqui resume exatamente o que é evitar isso aqui. Ah, muito bem. É assim, ó. Tem repertório vocabulário para articulação e usa com variedade. Pronto, acabou. É isso aí. 160. O que acontece com o texto de 160 na competência 4, gente? Ó, articula as partes do texto com poucas inadequações, mas já tem inadequações, tá vendo? E apresenta repertório diversificado de recursos coesivos, assim como os 200 pontos, né? Mas já tem inadequação, coisa que para 200 pontos não pode ter, não está previsto aí, né? 120, o que ele faz? Articula de forma mediana, é aquele texto que você tropeça na relação entre as ideias, porque você precisa pensar duas vezes. Se aquilo é uma causa, se é uma consequência, se tem relação com outro parágrafo ou não, né? E apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos, ou seja, aquilo que eu disse para vocês, ó, povo, vamos acordar, um texto não se faz só de mas, pois e é, ele se faz de uma série de outros conectivos que às vezes a gente nem lembra que existem. Conhece o conectivo em que pese? Não sei, professora, nunca ouvi falar. Vai lá, falei para você, ó, vai lá na gramática, vai lá
no seu dicionário de sinônimos, o que você tiver como repertório, vai lá no Enkipese e escreve uma frase com ele e aí vê o que ele relaciona. Vai lá. 80. Articula as partes do texto de forma insuficiente. É aquele texto que deixa em dúvida, assim, o que liga com o que aí, né? Muitas inadequações, quer dizer, vai usar mas em lugar de porquê, vai fazer algumas situações aí bem complicadas, bem insuficientes mesmo de relação entre as partes do texto, né, gente? Articula as partes do texto de forma precária, quem leva 40 pontos, né? Precária, gente, entendam aqui, ó. Precária está usado no sentido exato que ele tem no dicionário, né? De precariedade. Dizer assim, olha, o que é uma coisa precária? Não é uma coisa meia boca. Precário é que é deficitário mesmo. Não é mais ou menos. É que é deficitário mesmo, de verdade. É algo que é precário, né? E 0, gente, bom, não tem marca de articulação, a gente não consegue ler o texto, tá? Sempre pensem assim, não consegue ler o texto para dar 0, tá? E aí nós vamos observar juntos um texto justamente escrito a partir do tema de 2013, Lei Seca, efeitos da Lei Seca no Brasil. Sugiro a você, eu já sugeri lá quando estudamos a competência 1, faça um texto desse tema, tá? Nós vamos nos encontrar em outras aulas também para conversar sobre isso, mas já faça, olha, sai na frente, já faça um texto desse tema. E lá em 2013 também, vou comentar um pouquinho antes de ler esse texto, quando caiu o tema da Lei Seca, veja, dizia assim, efeitos da Lei Seca no Brasil. Olha, cuidado, não é um tema que permita você ser contra a Lei Seca ou a favor da Lei Seca. Ele só permite você discutir os efeitos dessa lei, se eles são suficientes, satisfatórios ou se eles ainda são negligentes, precários, né? Esporádicos, enfim. E aí muita gente lá em 2013 disse assim, ai que tema passado, né? Que tema antiquado, que tema desgastado, antigo, né? Eu disse, puxa vida, mas como assim? Aí fui ver a opinião do pessoal, é que assim, gente, em 2008 a Lei Seca foi implantada no Brasil, mas justamente ao final de 2012 entrou em vigor uma série de adereços para essa Lei Seca, né? Ou seja, uma série de itens que tornaram a lei mais severa, tolerância zero mesmo, álcool e direção. E aí você fez o texto 8, 9 meses depois da entrada em vigor desses novos parâmetros da Lei Seca. Então, quer dizer, o pessoal que estava achando esse tema ultrapassado, antigo, é porque nem sabia que em 2012 a lei mudou. Não fazia nem um ano que a lei tinha mudado. Então, ó, tá vendo, gente? Tem que ter esse cuidado, esse referencial de leitura evidente aí, para a gente não se perder nessas coisas e dizer, puxa, que tema antigo. Não. Óbvio, ela foi implantada em 2008, mas ela sofreu alterações severas, como, por exemplo, a ideia de crime culposo e crime doloso, quando você está dirigindo embriagado, né, por exemplo, atropela e mata alguém. Ela sofreu essas alterações lá em 2012. Outra alteração importante é que antes era o quê? Dizer, não, eu me nego a soprar o bafômetro, ok? O etilômetro. A Constituição me resguarda. Agora serve o depoimento como prova e não mais como testemunho, mas serve o depoimento do agente de trânsito para dizer que você estava embriagado. Então, quer dizer, são coisas aí bem interessantes, gente, bem diferentes, né, da lei quando foi implantada e da nova vigência da lei, que a pessoa precisava dominar para saber fazer um texto decentíssimo, né? Então, vamos dar uma olhadinha lá. Olha só. Eu disse a vocês que escolhi um texto de propósito que começa assim, ó. Carros, tráfego, caos. Ah, por quê? Porque aqui nos nossos slides, eu vou voltar lá, dizia assim, ó, que era para evitar frases fragmentadas e que era para evitar sequência justaposta de ideias sem encaixamentos sintáticos. Quando eles são usos típicos da oralidade. Não quando eles são propositais, como a pessoa faz ali um começo, como se fosse aquele texto velho conhecido, circuito fechado, né? Sem elemento coesivo, mas com coerência. Todas as palavras aí são do mesmo campo semântico, né? Então,
Todas as palavras aí têm coerência para começar a discussão. Então, pode sim, isso aqui não é fragmentação, é uma maneira de começar o texto, tá bom? Olha lá, carros, tráfego, caos. O trânsito no mundo inteiro é, cada vez mais, uma realidade estressante e perigosa. Morte ao volante é hoje uma das maiores causas de óbito não natural. Nesse âmbito, o álcool é um dos principais fatores, já que aproximadamente metade dos acidentes fatais estão relacionados à bebida. No Brasil, a solução encontrada foi a implementação da Lei Seca, legislação que prevê maior rigor na detecção e punição dos motoristas embriagados, que, seja por seus efeitos diretos, seja pelos indiretos, se mostra uma decisão acertada. Joia, pessoal, nós já podemos aplicar aí todas as competências até agora, que a gente estudou até agora, né? Só no primeiro parágrafo, veja, competência 1, tá legal? Escolha vocabular, organização sintática, pontuação, ortografia, tranquilíssimo, né, gente? Bem bacana. Competência 2, apresentou o tema e parece estar no gênero? Certamente, veja, ele começa tratando de trânsito e já cola na ideia do álcool e direção, que é o recorte temático, né? E, mais ainda, ele já mostra para nós que o recorte é do Brasil. Já deixa bem claro isso, porque tem um problema sério aí, né? Em muitos casos em que efeitos da lei seca no Brasil, por exemplo, o pessoal começa a discutir lei seca em outros países e esquece que a discussão central tinha que ser no Brasil, tinha que mostrar que a sua discussão é do Brasil, tá? Mais ainda, competência 3, já parece interessante também o repertório demonstrado aí, porque já mostrou que a percepção da lei aí é bem feita, né? Entendeu e sabe aplicar. E competência 4, a ligação entre as ideias. Está de acordo? Por hora, tranquilíssima, né? Vamos lá. Seguindo, pessoal. Diz assim lá. O efeito direto é... Ah, olha que bacana, tá vendo? A ideia da progressão textual aqui pela coesão, ó. Diz assim o seguinte, ó. Que prevê maior punição de motoristas que, seja por seus efeitos diretos, seja pelos indiretos, se mostra uma decisão acertada. Aí veja, o que ele faz? Já vai começar o segundo parágrafo encadeando a ideia de efeito direto. Muito bom! O efeito direto é percebido na diminuição considerável do número de mortos e hospitalizados em decorrência de acidentes de trânsito. Pessoal, isso aqui estava nos textos de apoio. Olha que legal! A pessoa leu os números que estavam lá, mostrando esses índices, não usou os números aqui, mas refletiu a respeito. Falou, ó, o efeito direto tá aí. Caiu o número de mortos, de óbitos nos hospitais em decorrência disso. Legal, né? Então, bom uso, aqui é bom uso do texto de apoio, tá? Joinha, vamos lá. Então, o efeito direto é esse, né? Isso ocorre por basicamente 2 motivos. O motorista tomou consciência dos riscos inerentes à mistura álcool e direção, ou ele simplesmente teme a punição. Nesse sentido, em ambos os casos, o resultado foi positivo. E segundo uma ótica utilitarista, o objetivo foi cumprido. Dessa forma, ficam evidentes os benefícios mais imediatos da lei seca à sociedade. É importante ressaltar, contudo, que existem ainda consequências indiretas. De novo, pessoal, olha que legal, como é que ele faz a coesão do texto, o aprofundamento, o encadeamento, a progressão, olha lá. Tá aqui, ó, né? Segurou aí o segundo parágrafo para discutir os efeitos diretos e o fez com maestria. E agora vai retomar os indiretos, dizendo, entretanto, ó, alto lá, não são só esses, tem os indiretos, que eu já tinha citado lá em cima, é esse o recado, né? Não precisa escrever que eu já citei, mas é esse o recado, ó, ei, tô retomando os efeitos indiretos aqui, venha comigo, né? Tá lá, ó. Efeitos indiretos, consequências indiretas, como o menor uso do carro. Isso se deve ao fato das pessoas optarem por não dirigirem até o local onde potencialmente beberão, se utilizando ao invés disso de meios de transporte alternativos. Nesse sentido,
Até mesmo quando a opção é pelo automóvel, o grupo de amigos, muitas vezes, se junta para ir em um mesmo veículo, elegendo um motorista específico para aquela ocasião. Desse modo, é perceptível como essa medida pode ter efeitos, apesar de não muito discutidos, extremamente benéficos. Fica nítido, portanto, como a lei seca foi fundamental no combate aos problemas causados pelo trânsito. São necessários, porém, medidas que deem continuidade a essa ação, como investimentos no transporte público, alternativa ao carro, aumento da frota de táxis através de desburocratização do processo e mais campanhas de conscientização em escolas e faculdades, já que os jovens são os futuros motoristas. Somente assim seremos capazes de minimizar as perdas materiais e emocionais geradas ao volante, né? Então, alguns probleminhas aqui simples de resolver, táxis com assento, aqui esse A não tem, né? Tem aqui um das, e é DAs, na verdade, né? Que é o sujeito aí antes do verbo no infinitivo, enfim. Pouca coisa, tá? A ser consertada aí. Mas em relação à coesão, pessoal, é um texto muito legal para a gente exemplificar, justamente por isso, ó. Ele usa aqui o emblema efeito direto, efeito indireto. Aí aqui ele vai usar o efeito direto e aqui vai retomar as consequências indiretas. Mais ainda, gente, olha, tem rasura nesse texto, né? Vocês viram aí? Bom, vou fazer um pedido a vocês. Olha, gente, tudo bem. A pessoa aqui optou por rabiscar e colocar entre parênteses. Eu quero que vocês tomem um cuidado, porque parênteses não são lixeira, né? E quando eu digo isso é porque os parênteses têm uma função especial dentro de um texto. Eles podem colocar uma explicação, uma informação acessória, secundária, dentro de uma frase, de um elemento, de uma informação maior. Então, eles não são lixeira, eles servem para isso, eles são um sinal de pontuação. Então, evitem. Ó, errou? Faz assim, ó, tira, não precisa pôr os parênteses. Só passa um risco em cima e vai adiante, tá? Bem tranquilo, não precisa fazer rabisco forte, nem colocar entre parênteses, nada disso, tá bom? Cuida assim que é melhor ainda para a gente ter um texto mais limpo, mais nítido, tá? De todo modo, gente, as rasuras não impediram, não quebraram a coesão do texto dele, né? Tá legível, tá tranquilo, a relação das ideias não foi prejudicada por isso. Só tô aproveitando o mote e o ensejo aqui para falar da rasura, já que ela apareceu, para você não se preocupar com isso. Seu texto passado a limpo não pode ter cara de rascunho, mas se acontecer alguma rasura, só risca e vai adiante, você não será descontado por isso, tá bom? Percebeu aqui que a coesão é um elemento bom, bem empregado, faz o texto se abrilhantar, né? Crescer mesmo, com cuidado e com carinho. E fique aí, vamos escrevendo, olha, efeitos da lei seca no Brasil, que tal? Trabalhe aí com um texto nesse sentido, nessa proposta, e daqui a pouquinho, quando você me clicar, você verá aí nosso trabalho, você nos verá trabalhando ou trabalhará comigo para fazer aí a competência 5, destrinchar essa competência 5, essa tal de proposta de intervenção que respeita os direitos humanos. Já já, coesão e coerência vistas agora, já já, proposta de intervenção. Bom trabalho aí, pessoal!